Em nosso percurso, uma grande floresta cerca toda a rodovia. Uma paisagem de encher os olhos. O município de Areia possui cerca de pouco mais de 23 mil habitantes. Tem um clima agradável e belas paisagens. Em 2006, a cidade foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural. Um município que respira cultura e arte por toda parte. A cidade recebe turistas de todo o mundo que se encantam com tamanha beleza, seja pelo clima, paisagens e até pela belíssima arquitetura do século passado. O Casarão José Rufino está localizado bem no centro da cidade. Pertenceu a um dos homens mais ricos da região. José Rufino foi o bisneto do português que construiu esse casarão no ano de 1818. Portanto, foi ele que herdou esse prédio na época. Só que na época que ele herdou esse prédio já não existia mais escravos. Ele comprava e vendia fazendas e gado, tornou-se um cara muito rico aqui no nosso município. Com o tempo, ele começou a mexer nesse prédio, ele transformou esse prédio aqui numa mercearia e pousada. Ele falece, no tempo que ele falece, fica morando aqui uma das mulheres dele com 3 filhas. Como o prédio é muito grande, ela vende esse prédio ao Tribunal de Justiça. O tribunal compra esse prédio, então aqui funcionou o fórum por 10 anos. Nesse período de tempo, a Areia passa a ser patrimônio histórico. Aí a chave desse prédio foi entregue ao IFAM hoje e junta-se IFAM e município para manter esse prédio aberto direto. Esse prédio ele não pode fechar, ele é aberto de domingo a domingo. No Casarão encontramos uma exposição com diversos quadros, pintados por artistas locais. Nós temos uma associação de arte plástica aqui, no qual eu ainda sou o presidente. E esse quadro aqui representa muita coisa aqui para o nosso município. Isso aqui é de um artista plástico chamado José Felipe. Ele retrata muito a zona rural, inclusive os engenhos. Areia, nós tínhamos no passado 132 engenhos de cana-de-açúcar. Hoje nós temos 7 engenhos ativos. Então, esse nosso artista aqui, José Felipe, ele representa muito, que isso aqui representa os engenhos, as moedas, o trabalhador, o sofrimento desse povo, aonde hoje não significa nada. Verdade. Viu? Aí esse quadro representa tudo para nós. Hoje o Casarão recebe muitos curiosos que querem entender a importância do sobrado na história e no passado tão doloroso de muitos escravos que habitavam a casa. O sobrado foi construído com 8 quartos e 12 senzalas. Nesse pátio, os escravos eram vendidos e até maltratados quando desobedecia o senhor de engenho. Abaixo daquela luminária, inacabada ali, existia o tronco, como eu falei, o tronco. Esse tronco o não está mais pelourinho. aqui agora, né? Não existe mais. Só a luminária. Que era ali onde os escravos eram açoitados. Essa casa abrigava quantos escravos na época? Era assim, o número certo a gente não sabe, porque ia depender da demanda. Porque aqui eles não ficavam permanentes, ele comprava, comprava e vendia escravo. Além do mais, ele também tinha outra fazenda chamada Fazenda Tanques. Essa fazenda era usada quando as escravas que aqui em cima ficavam iam ganhar bebê, aí tinha que ganhar lá na fazenda. Então, assim, esses escravos vinham da onde? Da África? Da África para Recife. Naquela época o meio de transporte era navio e o Pará aqui. Isso no ano de? 1818. Era em um pequeno espaço como esse que a maioria dos escravos passavam a maioria do tempo. Esse espaço de baixo aqui são 6 senzalas que ficavam os escravos que trabalhavam na roça. E as de cima, as senzalas de cima, ficavam os escravos que trabalhavam aqui na casa. No ano de 1818, tudo isso aqui pertencia ao português Jorge Torres. Os historiadores falam que era cheio de escravos trabalhando para ele em plantações de café. E de uma janela que ali se encontra, ele ficava observando todo o trabalho dos escravos. Até na época, tudo isso aqui tinha um nome que era chamado Gruta do Bonito. Isso no ano de 1818, viu? Seu José foi o guia aqui no Casarão. Ele conta que às vezes escuta passos e vozes
e até móveis que se movimentam na casa. Aconteceu um fato comigo, era uma faixa de umas 18 horas da noite, onde eu estava fechando o prédio. Então, quando eu desliguei a última lâmpada de baixo, aí alguém afastou a cadeira, alguém mexeu nas cadeiras. Rapidamente eu ligo a lâmpada e volto para cima de novo. Quando eu chego, as cadeiras estavam tudo no local. Aí eu não sei se era realmente fantasma, se foi a minha mente, né? Ao lado da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, o Museu Regional de Areia abriga obras de artes dos mais diversos artistas. Objetos antigos, que para muitos ainda são desconhecidos. Aqui o visitante conhece um pouco mais da história de Areia. Peças de diversas categorias, objetos de artes sacras, decorativas, artes visuais e outros. O Museu Regional de Areia foi fundado por um padre chamado Padre Rui. E o Padre Rui foi um benfeitor para a cidade. Foi um padre que passou 47 anos aqui e ele abriu centros sociais, abriu escolas, museu. E ele abriu o Museu Regional lá em 72 com uma intenção de mostrar para a sociedade um pouco da história da região e da cidade aqui do Brejo, né, da cidade de Areia. E o Padre Rui conseguiu muitas doações, montou um acervo gigantesco com peças que falam tanto da história de Areia, tanto da história da igreja, pois é um museu da paróquia, como também um arquivo gigantesco que fica na reserva técnica. Encontramos no acervo uma homenagem aos seus filhos ilustres, como Aurélio de Figueiredo. E uma grande coleção de máquinas de escrever, a principal ferramenta de trabalho do escritor José Américo. E claro, o orgulho de Areia, o pintor Pedro Américo, que apresenta suas mais primorosas pinturas, além de objetos pessoais do artista. Falando em Pedro Américo, logo ali em frente do Museu Regional, viveu o pintor. Foi nessa humilde casa que nasceu o pintor Pedro Américo. Aqui ele viveu boa parte da sua vida. Então vamos conhecer esse local importante aqui na cidade de Areia, que é a Casa Pedro Américo. O Museu Casa Pedro Américo ainda está quase do mesmo jeito. Dentro da casa estão réplicas de suas principais obras. Aqui na Casa Museu Pedro Américo encontramos esse quadro muito famoso, A Batalha do Avaí, feito em 1872, passou 5 anos para ser feito. Em 1887 foi o término da pintura. E o Pedro Américo, ele se autorretratou nessa imagem, né? Então, é uma pintura muito famosa, que está aqui, na verdade é uma réplica. Suas obras estão expostas por toda a casa. E a sua única obra original no museu, o Cristo Morto, pintado em 1901. No museu ainda o visitante encontra objetos pessoais do artista. Assim é Areia, orgulho para os habitantes e orgulho para o Brasil. O que você acha da cidade de Areia aqui, essa cultura toda que nós vemos aqui, esse turismo que vem para cá? O que você tem a dizer sobre a cidade de Areia, essa importância que tem essa cidade para essa região do Brejo aqui? É muito boa, né? Muito boa a terra de Pedro Américo, né? A terra de Pedro Américo, e muito bom, todos os turistas bem recebidos aqui na cidade de Areia. Ok, o que você aprendeu na cidade de Areia que você viu hoje aqui? Bem, eu aprendi que é uma cidade bem histórica, com uma arquitetura diversa, também do passado, como também da arquitetura atual. Mostra também um estilo barroco, diferente, porque é um pouco difícil de encontrar esse tipo de arquitetura na nossa região, mas é uma cidade muito interessante, muito boa para ser visitada, porque também tem vários ícones que participaram da arte brasileira que são legais para ser estudados. O turismo cultural é uma fonte de renda do município, que recebe diariamente gente de toda parte do mundo. Na verdade, Areia ela tem uma importância histórica e socioeconômica para todo o estado da Paraíba, se não citado, claro, no Nordeste. Areia é uma cidade que respira cultura por toda parte.